Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu vou trazer uma reflexão aqui para a gente fazer sobre um tema que está sendo tão comentado, tão falado, que é a questão da solidariedade, né? Nesses tempos que a gente está passando de pandemia, né? De um necessitando do outro. Mas tem uma coisa muito contraditória que está acontecendo também em paralelo com esse chamado à solidariedade que a gente vê na televisão, nas redes sociais e tudo mais, que é o aumento da violência doméstica, né? Então a gente vê um apelo muito grande sobre auxiliar o próximo, ser bom com o próximo, as pessoas tendo que ficar mais em casa e ficando mais em casa, um aumento dos índices de violência doméstica, o que para a gente parece ser muito contraditório, né? Um apelo grande sobre auxílio, sobre melhoria e simultâneo a isso a gente perceber que parece que na vida pessoal não está rolando muito isso, né? As pessoas talvez não estejam colocando isso com o seu próximo mais próximo. E eu trouxe então aqui alguns textos, né, da doutrina espírita para a gente refletir sobre essa questão da solidariedade, né, da tolerância e como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Questões para a gente refletir e pensar. E eu queria começar com um texto que está num livro que chama Astronautas do Além, que são autores espirituais diversos, psicografia de Chico Xavier e Herculano Pires. E o capítulo aqui que eu separei para a gente dar uma refletida, uma pensadinha, é o capítulo 16, que foi psicografado pelo Chico, que chama Imperativos da Indulgência. E lá tem mensagem de dois espíritos, um deles é o Emmanuel e o outro se chama Irmã Saulo. E eu queria começar fazendo aqui a nossa reflexão, né, o nosso pensamento aqui do dia, com esse texto do irmão Saulo, muito interessante. Depois a gente vai para o do Emmanuel também. Então vamos lá. O irmão Saulo, num trecho chamado A Lâmpada Acesa, ele diz o seguinte: a vida pode escurecer ao nosso redor, mas se mantivermos a lâmpada acesa, os contornos das criaturas amadas não desaparecerão nas trevas. O entendimento é a lâmpada mental que carregamos no escafandro do corpo, como o escafandrista carrega a sua no fundo do mar. Deixemos que a lâmpada se apague e não veremos mais nada ao nosso redor. O irmão Saulo, aí, pelas mãos do Chico, nos chama a atenção sobre a importância de mantermos a lâmpada acesa nesses momentos em que as trevas estão imperando ao nosso redor, né? Ou seja, tá tudo ruim à sua volta, a coisa tá complicada, a situação tá feia, tá com medo, enfim. Tudo isso que a gente está vendo, que a gente está passando, né? E a gente tem uma tendência muito grande a justificar a nossa desarmonia, o nosso desamor, e as nossas agressões para com os outros, né? A gente sempre justifica, a gente fala, mas o outro fez isso, mas o outro é aquilo, enfim. E aqui o irmão Saulo, ele chama atenção, reparem bem, ele não fala muito, olha, veja o que o outro te fez. Não, ele fala assim, ó, repara como que tá a tua lâmpada tá acesa? Você tem que manter ela acesa, porque se ela se apagar, você não vai conseguir mais enxergar o contorno das criaturas amadas, que vão se desaparecer nas trevas, né? E ele chama atenção sobre a questão de quando a lâmpada se apaga, a gente não vê mais nada ao nosso redor. Então, aí fica um primeiro ponto para a gente começar a pensar sobre a importância e a nossa responsabilidade pessoal em nós mantermos a nossa lâmpada acesa para que a gente consiga enxergar sem colocar em trevas mais ainda, tanto a gente quanto aos que estão ao nosso redor. Porque, como ele diz, quando a gente apaga a luz, a gente não enxerga quem está ao nosso redor, a gente não enxerga mais nada, né? E ele segue em um texto muito maravilhoso para reflexão. Lá adiante ele fala um texto que eu também acho que é muito importante a gente refletir sobre essa questão da solidariedade e essa questão que a gente começou falando sobre o aumento da violência doméstica, né? Ele fala assim, o irmão Saulo. Até agora, irmão Saulo é o espírito, né, que enviou a mensagem pelas mãos do Chico. Até agora nos orientamos, apesar das lições milenares do Evangelho, pela moral egocêntrica da importância pessoal. Ou seja, mesmo o Evangelho nos ensinando, nos dando as orientações necessárias, adequadas, a gente
já tem muito conhecimento, mas a gente ainda põe uma importância muito grande para a questão pessoal, né? O nosso ego ainda predomina. E ele segue dizendo assim, ó: os conceitos de honra e dignidade que cultivamos são heranças bárbaras. O melindre, a suscetibilidade exagerada, o autorrespeito doentio, a autoconsideração orgulhosa criavam conflitos insanáveis por toda parte. Esposas e filhos não eram companheiros, mas escravos e às vezes até mesmo objetos. Falávamos em indulgência e compreensão, mas como tiranos que só as desejassem para si mesmos. Meus queridos, aí fica uma reflexão muito importante para a gente levar, né? O quanto que a gente está querendo falar sobre coisas boas para os outros e o quanto que a gente está aplicando isso na nossa vida, né? Ele fala muito claramente aqui sobre isso, né? Falávamos, né, em indulgência e compreensão, mas como tiranos que só as desejassem para si mesmo. Então, quando a gente fala em solidariedade, a gente pensa assim: como que eu estou sendo solidário na minha vida, né? Eu estou pregando muito o bem, o amor, a compreensão, a tolerância para o outro, mas eu estou trazendo isso para o meu dia a dia? Ou entre aqueles meus próximos, mais próximos, eu estou me comportando sim como um tirano doméstico. Aquele que não vê o lado bom de nada, aquele que só tem boca para falar sobre defeitos, sobre coisas que acha que estão erradas, sobre o que tem que mudar. Aquela pessoa que está insatisfeita com tudo ao seu redor e essa insatisfação está disseminando esse azedume, essa treva, mais ainda para aqueles corações com quem convive, né? Como que nós estamos fazendo, né? Como que nós estamos atuando? Esse é um ponto muito doloroso e delicado, mas que se a gente conseguir aplicar na nossa vida, a gente consegue mudar muito o nosso dia a dia, né? O nosso e das pessoas que estão ao nosso redor, que necessitam também de amor, de respeito, de compreensão. Então, solidariedade aí vem como um chamado que não é só para aquela pessoa que está distante, com tipos de necessidades outros, que muitas vezes a gente busca ajudar, busca auxiliar, para tentar alimentar o nosso próprio ego, né? Para dizer, olha, eu estou ajudando, eu estou fazendo bem, e dentro de casa eu estou só machucando quem está ao meu redor, só que aí ninguém vê, né? Então é um chamado muito importante, porque a gente sabe que as pessoas que estão ao nosso redor, a gente pode enganar, mas a espiritualidade, a amiga, a Deus, as energias não se enganam, né? Então, assim, é um chamado muito forte para olhar para dentro e para realinhar o nosso comportamento, o nosso mecanismo de ação. Eu estou buscando trazer amor, bem-estar, compreensão aos que estão ao meu redor, ou eu estou, através de uma atitude caprichosa e egoísta, buscar adaptar o mundo àquilo que eu quero que ele seja para me servir, para me fazer bem, sem pensar no bem dos outros, né? E seguindo nesse capítulo aí, um pouco antes desse trechinho que a gente leu, tem uma mensagem também, né, uma psicografia do Espírito Emmanuel, que se chama Apoio e Bênção. E nesse texto, que também é maravilhoso, tem um trecho que eu acho que vale a pena a gente refletir também, que diz o seguinte, o Emmanuel: mas todos nós, em qualquer tempo e em todas as situações, necessitamos, acima de tudo, de compreensão e bondade, estímulo e simpatia, as forças vivas do amor que nos fazem melhores para vivermos servindo e convivermos, sobrevivendo a todos os problemas e experiências da vida, invariavelmente unidos pelo esforço constante de ascensão à divina luz. Então, quando a gente começa a pensar que a gente está tendo de repente, uma vida muito solitária, que ninguém compreende a gente, que o mundo está sendo, sei lá, ruim com a gente tem que buscar refletir nisso que o Emmanuel está falando aqui para a gente também, né? Que todos nós necessitamos, acima de tudo, de compreensão e bondade, estímulo e simpatia. Tudo que eu quero receber, eu preciso dar também. A vida é uma troca, a vida é movimento. Então a gente começa a se questionar isso, né?
Quanto eu estou dando de compreensão e bondade? Quanto eu estou buscando entender o outro? Quanto eu estou distribuindo de estímulo e simpatia? Ou quanto eu estou sendo aquela pessoa que não traz simpatia nem estímulo a nada, mas só críticas severas, né? Situações que buscam, na verdade, deprimir e chatear o outro, né? E aí a gente entra numa questão complexa, que é a questão psicológica, né? O quanto que eu busco diminuir o outro, fazer o outro sofrer, como uma forma de aliviar complexos que eu trago dentro de mim, né? Complexos de inferioridade mesmo que eu trago aí ao longo da minha jornada, da minha existência, por situações mal resolvidas na minha vida e que eu quero projetar no outro que está ali do meu lado, querendo fazer ele se sentir diminuído tanto quanto muitas vezes eu me sinto diminuída, né? Então, ao invés de tentar trabalhar isso e tentar me melhorar e crescer, o que a gente às vezes faz como um mecanismo de fuga? A gente tenta diminuir o outro. E quando a gente fala nessa questão psicológica, a gente não pode deixar de citar Joana de Ângeles, né? Que pelas mãos de Valdo Pereira Franco traz a série psicológica estudando de maneira tão maravilhosa essas brechas, né, da nossa mente, a nossa questão do nosso subconsciente, né, de tudo aquilo que a gente faz aflorar às vezes sem perceber na nossa vida, né? E tem um trecho muito interessante que está no livro Jesus e a Atualidade. Num capítulo chamado Jesus e Tolerância, que é o capítulo 5, a Joana diz o seguinte: a tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável nem perfeito. Então, assim, ela chama atenção para a gente dizendo o seguinte, que à medida que você usar de tolerância para com os outros, a vida vai trazer de tolerância para você também. E se você levar em consideração que ninguém é perfeito, que a gente é cheio de erro, a gente vai entender que da mesma forma que a gente tem que se esforçar para entender e para tolerar os outros também precisam se esforçar para nos tolerarem, para nos entenderem, né? Então, como que eu posso melhorar essa questão da solidão que muitas vezes a gente sente? Sendo solidário com o outro. Veja bem, para eu tirar a solidão da minha vida, eu tenho que utilizar de solidariedade para com todos aqueles que estão ao meu redor. Mas solidariedade real, não aquela que diz que está fazendo um bem grande para uma pessoa distante ali, que a gente posta nas redes sociais, mas para aqueles que estão próximos da gente, a gente esquece a solidariedade, a gente age com tirania, com desprezo, tentando diminuir, tentando prejudicar mesmo muitas vezes, né? E sobre um falso patamar de superioridade, dizendo, ó, eu tô falando isso porque eu quero te ajudar, quando na verdade a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? E para a gente encerrar essa nossa reflexão, eu trouxe um textinho aqui muito bonito, que é do Espírito Meimei, trazido pelas mãos de Chico Xavier, né? No livro Cartas do Coração, é um texto que se chama No Caminho. E lá Meimei diz o seguinte: plantemos flores onde repontem ameaçadores espinheiros agrestes. Lancemos a mensagem do bem onde o mal procura envolver situações, criaturas e coisas, estabelecendo aflições inúteis. Entendamos os recursos da amizade leal, onde a discórdia tenta consolidar o escuro domínio que lhe é próprio. Auxiliemos com o nosso concurso irmão, onde a leviandade desajuda. Façamos da solidariedade a bandeira de nossa marcha permanente para diante, dentro da nossa sede de progresso, porque, em verdade, somente a compreensão, a tolerância e a fraternidade, com o perdão e o amor, por normas inalteráveis de serviço, conseguem efetivamente amparar, lenir, soerguer e salvar. Que a gente possa levar essa reflexão para o nosso interior, que a gente possa pensar muito sobre isso, porque eu acredito que isso vai ajudar muito a gente melhorar na nossa vida essa questão daquilo que nós sentimos, daqueles momentos de vazio que a gente tem às vezes, daqueles momentos em que a gente se sente só, né? E se a gente conseguir trazer isso para a nossa vida, a gente consegue redirecionar o nosso caminho, buscando caminhos melhores, buscando caminhos com energias melhores, com possibilidade de auxílio maior da espiritualidade amiga que está ali nos esperando
para poder nos auxiliar, para poder nos dar condições de uma boa caminhada por esse momento difícil que a gente está passando, mas que depende muito da gente também fazer a nossa parte. Um beijo grande, muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês e nos vemos na próxima reflexão.